Quantidade de ações alugadas aumentando, aumento subsequente na quantidade de ações e capital social e queda tanto no curto prazo quanto no médio prazo. Algumas dessas razões vamos falar hoje a respeito de Azevedo e Travassos, do porquê eu não invisto, qual é a minha perspectiva, qual é o meu racional de investimento e como é que eu encontro ações boas e baratas para investir. Então, convido você a ficar aqui no vídeo, faremos uma análise breve de Azevedo e Travassos, uma empresa que já passou, né, do seu centenário, 1922, completou aí mais de 100 anos de existência, empresa que tem muita proficiência na questão de infraestrutura, entre outras frentes, energia, óleo e gás, petróleo, infraestrutura, conforme já comentamos, entre outras coisas. O que a gente pode observar aqui, um dos pontos fundamentais para análise, pelo menos microeconômica de uma empresa, a gente pode observar que nesses primeiros ou nos últimos 12 meses, a quantidade de ações alugadas, ou seja, o ponto de vista do mercado em relação à especulação do ativo vem aumentando. Como é que a gente pode afirmar isso? Pela quantidade de ações alugadas crescentes. Saiu de aproximadamente 1% e agora já beira aqui 9%, já chegou quase aqui nos 10% e agora estacionado em 8%. Por que que este aumento significa necessariamente uma visão especulativa do mercado? Pelo seguinte fato: ações alugadas são utilizadas como instrumento de venda descoberto. Essas vendas descobertas são colocadas ou imputadas lá no nosso book de oferta entre compra e venda, e isso causa um desequilíbrio. Porque o equilíbrio do preço vem da mesma quantidade de compra e venda, e quando você tem uma quantidade a mais sendo injetada de venda, o preço cai. E eles fazem isso, essas vendas a descobertas, utilizando as ações alugadas, com a perspectiva de que o preço caia e devolva aqui para o doador com preço menor e eles lucram a diferença. Então a relação é bem simples. Eles alugam a R$ 1, exercem uma força vendedora e quando cai para 50 centavos, eles devolvem para o dono e lucram os 50 centavos da diferença. Devolvem por R$ 1, ela vale 50 centavos, eles embolsam os outros 50. Isso faz com que você tenha uma sobrecarga de pressão vendedora e faz com que o seu ativo caia, caia e caia. Não sou eu quem estou dizendo, o próprio gráfico dos últimos 12 meses, uma ação aqui caindo cerca de 50%. E a gente percebe que esse declínio aqui, né, é bem razoável em relação à quantidade de ações alugadas, que é inversamente proporcional, conforme podemos observar. Sobe a quantidade de ações alugadas, cai o valor da cotação. Muitos vendidos no papel. Aí você vai me dizer, mas agora está entrando novos investidores. Mas eu quero te trazer a lembrança de um ponto. Grandes investidores também fazem aquela técnica da bituca de cigarro. Você conhece a técnica da bituca de cigarro? O próprio Warren Buffett e Charles Munger também utilizavam essa técnica, pegava empresas totalmente descontadas, sem nenhum fundamento e extraía as últimas energias, os últimos, vamos colocar assim, né, proventos e valuation dela. Não que isso esteja acontecendo com Azevedo e Travassos, mas o que eu quero te dizer é que não vá muito por questão de que grandes investidores, o Tanuri está entrando, entre outros, tomem cuidado com isso. Muitos investidores que têm uma mente muito mais à frente dos investimentos do que a gente, muitas vezes minoritário e entrando agora, eles têm muito mais acessos a informações e você pode achar que é esperto demais e na verdade você está sendo só um instrumento aí na mão deles. Por isso que é bom você ficar de olho. Sempre siga aquela lei de Howard Mark, de pensamento de segundo nível, não olhar para as coisas simplesmente como elas são, mas como elas deveriam ser, ok? Então tomem bastante cuidado com isso. É claro que a gente não pode desprezar alguns pontos importantes que a empresa vem fazendo. Por exemplo, ela vem iniciando o ano de 2025 com um excelente backlog ou um pipeline aqui, né? Ou seja, projetos entrando já em fase 3, 4, quase consumado para execução. Algumas negociações de ativos com outras empresas do setor, especialmente que faz muito sentido com ela, como por exemplo a Brava Energia. A gente sabe que na parte de óleo e gás, petróleo e energia faz muito sentido.
Então ela fazendo bons movimentos, também ganho de algumas concessões, por exemplo, a Rota Verde, ligando aqui, né, a BR 060 452 no estado de Goiás, e para falar a verdade, eu utilizo bastante essa rota, especialmente aqui Rio Verde, Tumbiara, vindo aqui para Quirinópolis. Apesar de ser do interior de São Paulo, eu utilizo bastante esta rota e aqui eles ganharam esta concessão. Outra coisa também importante é a extensão, né? Para você saber, a Azevedo e Travasso ela tem 80% de participação na empresa que vai fazer a questão dos pavimentos. Então ela ganhou em 2 pontos. Porque normalmente é uma empresa que ganha a licitação, ela contrata ou subcontrata empresas para poder fazer a terceirização e depois aqui, né, a parte de vistoria, né, e entrega. Nesse sentido aqui, a Azevedo e Travasso, ela ganhou a licitação e na execução ela utiliza uma empresa que tem 80%. Ela é dona de 80%. Então ela ganha praticamente aqui na terceirização também. E aqui um pouco, né, para você entender como que vai ser essa rota e a extensão dela. É um projeto bilionário aqui bem interessante. Outra coisa também que a gente pode observar, alguns outros pontos relacionados à infraestrutura. Aqui a gente já está falando da Azevedo e Travasso SA, a parte de infraestrutura, como por exemplo, a manutenção e construções de pontes, nesse caso é Rio São Francisco. Podemos observar aqui só de receita de imediato 158 milhões e o projeto algo em torno de 500 milhões de reais. Bastante coisa, a empresa se movimentando. E caso você não entenda um pouco, né, esse movimento não tão recente, mas pré-recente, a Azevedo e Travasso, aqui a gente falando ela como se fosse uma holding, né, então 33% dela ela é controladora de algumas frentes, como por exemplo saneamento, manutenção, infraestrutura, entre outras coisas, e dona 100% da Azevedo e Travasso Energia, que a gente pode entender como Azevedo e Travasso Petróleo. Tanto é que aqui para o petróleo ficou 1/3, vai ficar aí pós-cisão, e aqui na parte de infra 2/3 aqui, tá? Compõe aí a parte inteira de Azevedo e Travasso desta cisão aqui. Isso é bem interessante para aqueles que detêm as ações. Quando eu dou a minha opinião, eu faço sempre com base em dados, nunca com base em sentimento, eu não tenho ação aqui de estimação. Espero que vocês também não tenham. A gente tem que sempre olhar do ponto de vista que a empresa, ela simplesmente é um mecanismo de gerar receita e transportar ou repassar essas receitas na forma de lucro para os acionistas, e você, sendo um acionista, você vai se beneficiar disso. Não há sentimentos, não há carícias, não há compaixão neste mercado. Há resultados. Então, quando a gente olha para os resultados, o que a gente observa aqui, ela tem uma promessa, né? Aqui, quando a gente está falando de backlog, né? Uma promessa de receita de aproximadamente 11 bi, tá? A empresa hoje vale 200 milhões aproximadamente em valor de mercado. Há uma promessa de 11 bi de receitas, mas o que a gente vê é um retorno sobre o capital muito abaixo, desempenho de cobertura, nenhum analista está cobrindo ela, tanto é que a avaliação é praticamente 1/6, margem de lucro está bem abaixo dos pares, receita anual não cresceu, preço sobre valor patrimonial acima da média, desempenho abaixo do esperado. Então é por isso, por essas e outras razões que eu não invisto em Azevedo e Travasso. Sem contar também aquele ponto de subsequentes aumentos de capital diluindo a participação de alguns acionistas, né? É claro que você tem subscrição, entre outras coisas, mas essa cisão de 2/3 barra 1/3, esses aumentos subsequentes, essas notícias que vez por outra aparece, né, embedada, né, junto com notícias de aumento de capital, não me deixa confortável. Aí você me pergunta, Bruno, qual é o seu racional de investimento? É aí que vem o ponto alto, né? Que eu quero mostrar para vocês. Sempre a gente tem que ter uma tese de investimento. E a minha tese de investimento é muito simples. Eu utilizo 2 fatores aqui. Quais são esses 2 fatores? Primeiro, fator de Benjamin Graham. Uma pessoa que nada mais, nada menos ensinou Warren Buffett a investir, o maior investidor do mundo. E também Joe Greenblatt, mais de 20 anos, bateu o mercado com sua fórmula mágica. Benjamin Graham preconiza ações descontadas, PL e preço sobre valor patrimonial. E Greenblatt preconiza retorno sobre investimento. Então eu não preciso de um monte de análise fundamentalista. Simplesmente 2 aqui que se complementam, eu já tenho formado a minha tese de investimento. E a minha tese é simplesmente fazer isso daqui. Eu utilizo o painel inteligente,
que na verdade tem ajudado não só a mim, mas mais de 1.200 usuários que fazem uso, obviamente, do painel. E eu venho aqui, dou dois cliques, pego de Graham as ações baratas que ele entende como sendo baratas, as ações de Greenblatt que ele entende como sendo barato. Esse painel já está automatizado, ele já consegue calcular e trazer para vocês quais são essas ações, incluindo nessa nova versão potencial e filtros refinados. Por exemplo, posso falar assim, legal, eu tenho aqui nessa minha lista mais de 100 ações, mas eu tenho algumas que são pouco negociadas. Venho no filtro de liquidez e pelo menos 50 mil ações negociadas. Ou então que paguem acima de 6% de dividendos. E aqui eu consigo encontrar essas ações boas e baratas, como por exemplo o Banco do Brasil, Semig, Bradespar, entre outras. Eu tenho uma lista aqui de aproximadamente 40. Se você quiser conhecer o painel, vou deixar aí o link na descrição, chama Painel Inteligente, descrição e comentário. E a minha carteira eu mostro sempre para vocês aqui, a minha carteira do canal, que a gente iniciou aproximadamente um mês e meio, né? As ações que eu estou comprado é Bradespar, está no meu racional de investimento. Vou fazer mais aportes pelo desconto. 16 baixo é uma das mínimas. A gente está passando por um momento histórico na bolsa. Lembre-se, grandes ganhos, comportamento pendular. Se está todo mundo aqui falando o seguinte no pêndulo, saia de ações BR, Brasil quebrou, real desvalorizando, o que você tem que fazer? E no sentido contrário, compre, compre, compre. Lembra de um momento em que a gente começou aqui a acumular caixa? Lembra no canal? Por quê? Para aproveitar momentos como esse, né? Que está todo mundo saindo, é hora da gente entrar. Quando tiver todo mundo entrando, é hora da gente diminuir um pouco aqui. Então estou comprado em Bradespar, também estou comprado em Banco do Brasil, 23,7 também vou fazer mais entradas e estou comprado também em Vale, só que aqui Vale no mercado americano para eu ter a proteção do dólar. E se você quiser saber qual que é a corretora que eu utilizo, é a Quantifury, fico exposto a mais de 2.000 ativos globais, sem taxas, sem comissão e o preço spot é sem spread, né? Sem aqueles centavinhos que tiram do nosso bolso. Caso você queira conhecer, vou deixar aí o link. Utilizando o meu código, você ganha recompensas em ações do Banco do Brasil, negociando acima de 50 dólares. Então, vou deixar o link aí para vocês na descrição e nos comentários. Pessoal, o vídeo era esse. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo. Agradeço a atenção. Até mais. Tchau, tchau.